Ressurreição. Jesus quer todos nós ressuscitados. Sua mensagem de amor e misericórdia não vai diminuir. O nosso empenho quer cada vez mais levar a esperança, a misericórdia de Deus na ressurreição. Por isso, queremos trazer para você todo um conhecimento da graça de Deus que quer nos ressuscitar para viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Queremos de todo o nosso coração estarmos inundados cada vez mais da certeza da vida eterna, da vida em Deus. O termo ressurreição vem do substantivo latino resurrectio, derivado do verbo ressurgir, resurrectum, que significa levanta de novo, renasce. Refere-se ao ato de ressuscitação, a partir de dar novo ser ou uma nova vida. A ressurreição é um símbolo de transcendência. O judaísmo e o islã aceitam a existência da ressurreição. Em sua defesa perante Félix, Paulo se refere à sua esperança em Deus, na qual os líderes religiosos judeus daquela época também obrigam que haverá uma ressurreição dos mortos, justos e injustos. Os próprios discípulos não acreditaram rapidamente. Alguns cristãos coríntios tiveram dificuldade em aceitar que os mortos pudessem ser ressuscitados em seus corpos. Os discípulos ficaram felizes em ver o Senhor. O rosto que os apóstolos contemplaram depois da ressurreição era exatamente o mesmo daquele Jesus com quem conviveram cerca de 3 anos e que agora lhes mostrava as mãos e o lado, e comia pão e peixe com eles. Os discípulos de Emaús creram somente depois de uma laboriosa jornada do Espírito. O aparecimento de Jesus no caminho de Emaús, o Jesus ressuscitado, repreende os 2 viajantes. Não foi o Cristo que devia aparecer antes de entrar na sua glória? Ele explicou a eles o que foi referido a ele em todas as Escrituras. Da mesma forma, no relato de João sobre a inspeção do túmulo vazio por Pedro e o discípulo amado, João reflete que eles acreditaram na ressurreição de Jesus até que encontraram o túmulo vazio, exceto pela mortalha que havia sido deixada lá, porque até então eles não tinham entendido a Escritura, que diz que Jesus teve que ressuscitar. O apóstolo Pedro se referiu a esta esperança da ressurreição, usando a palavra restauração, dizendo que os tempos da restauração de todas as coisas viriam. E então acrescentou que Deus falou pela boca de seus santos profetas que foram desde os tempos antigos. Como um dos seus textos de prova, Pedro cita a promessa de Deus a Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Então, no início do próximo capítulo, ele nos disse: enquanto falavam ao povo, os sacerdotes vieram sobre eles com o chefe da guarda do templo e os saduceus, ressentidos por terem ensinado o povo, e anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
Isso foi exatamente o que Pedro quis dizer. Tempos de restituição de todas as coisas. Assim, pelo testemunho deles, sabemos que a doutrina da ressurreição é claramente exposta pelos profetas do Antigo Testamento. Na verdade, a palavra ressurreição não é usada no Antigo Testamento, mas a esperança de uma restituição à vida que descreve é mencionado de muitas e várias maneiras. Jesus disse aos saduceus, aqueles que acreditavam na reencarnação, com a evidência da ressurreição, é corroborada na palavra de Deus a Moisés na sarça, que não foi consumida, dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Porque Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, para que todos eles vivam. No Antigo Testamento também se refere à ressurreição, implicando uma verdadeira libertação do povo de Deus. Por exemplo, depois de viver a provação do exílio, o profeta Ezequiel anuncia que Deus restaurará Israel. Para isso, utiliza-se a imagem de ossos secos, que se cobrem de carne e nervos e voltam à vida. A Bíblia de Jerusalém sugere que esta passagem aponta pela primeira vez para a ideia de uma ressurreição individual na carne. A cena da ressurreição dos mortos é recolhida com imagens e figuras que aludem à morte física. Apresenta um campo em ruínas, cheios de ossários, no meio dos quais o profeta prega a palavra de Javé. Para isso, utiliza-se então essas imagens dos ossos secos. O que nós podemos pensar neste tempo em que nós estamos vivendo? Uma falta de esperança, uma falta de fé, devido a tanto sofrimento, a tantas mortes. A palavra de Deus que exerce o seu poder e quer exercer sobre esta multidão de almas mortas, de corpos mortos, nesse tempo de sofrimento e dor em que estamos vivendo. Sobre esta multidão de esqueletos, mortalhas e corpos, assim diz o Senhor: Senhor, a estes ossos farei com que o Espírito entre neles e viverão, que colocarão nervos, cobrindo-os de carne, espalhará pele sobre todos e dará um espírito novo, revivendo, e todos saberão que tu és o Senhor. Muitos interpretaram que o fato central anunciado é a ressurreição de Jesus, do crucificado que o povo conheceu bem. Deste fato, os apóstolos são testemunhas diante de Israel. A vinda do Espírito é uma consequência da ressurreição. Deus cumpriu as antigas promessas ao ressuscitar Jesus, que é o Senhor e Cristo, o Messias. Outro profeta que se refere à ressurreição do povo de Deus também é o profeta Isaías. Em seu capítulo 26, 19, ele disse: Ele trará os mortos de volta à vida. Ele fará com que os seus cadáveres ressuscitem. Aqueles que jazem no pó despertarão. E além da ressurreição da alma e do corpo para a vida eterna, um tipo de ressurreição é apresentado no Antigo Testamento. Não para a vida eterna, mas como um reavivamento ou retorno à vida anterior. Isso se repete no Novo Testamento
como é caso de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Os milagres da ressurreição realizados por Elias e Eliseu mostram Deus dando vida aos próprios corpos, tirando-os do Ael, ao qual haviam descido. No caso do profeta Elias, foi o caso de Sarepta ou Sidom, que nos faz lembrar o filho da viúva que morre e ressuscita em 1 Reis 17. O profeta pode viver do sustento que vem do Senhor. O tempo foi passando, o riacho que dava água a Elias secou, e naquele momento Deus ordenou que ele fosse Sarepta para receber a ajuda de uma viúva. Tanto Elias quanto a viúva deviam confiar que Deus cuidaria de suas necessidades. O mais impressionante é que a viúva se abriu para acreditar em um Deus que ela não conhecia. Sua decisão de servir comida e água a Elias, quando ela e seu filho estão prestes a morrer de fome, é provavelmente vista como seu grande salto de fé. Ele se permitiu confiar na única chance que teria: ajudar alguém, mesmo que isso trouxesse a morte para sua casa. Mas aconteceu exatamente o oposto, porque Elias, a viúva e seu filho comeram por muitos dias. Nossa fé é testada. Novamente, quando o filho da viúva morre e o profeta que recebeu o pão da viúva está agora pronto para agir e pedir a intervenção de Deus. Aparentemente, este filho é tudo o que essa pobre viúva tem e sua morte significa solidão absoluta para ela. Uma desapropriação do que é mais dela. Nesse sentido, o seu lamento e questionamento de Elias: você veio a mim para fazer morrer meu filho. Como Elias, homem de Deus, somos chamados a esse teste de fé, a proclamar diante de tantas situações de morte como nós estamos hoje vivendo: olha, seu filho, ele vive. Olha, seu pai, ele vive. Olha, a sua mãe vive. Todos estão em segurança, protegidos. Sua experiência revela o impacto da confiança de Elias em Deus, conforme evidenciado pelo que a viúva disse a Elias, no versículo final do capítulo 17. E nisto, sei que és homem de Deus e que a palavra da verdade pertence ao Senhor, está em sua boca. Em outra ressurreição, como um reavivamento para nós, ou retorno a essa vida anterior, é o do profeta Eliseu, que ressuscita o filho da Sulamita. O profeta Eliseu ressuscitou o filho dela em 2 Reis 4, 31, 37. Finalmente, um cadáver que foi lançado às pressas na própria sepultura de Eliseu foi trazido de volta à vida ao tocar nos ossos do profeta. Estas e outras profecias sobre a ressurreição iluminam a nossa mente para nos trazer agora aquela ressurreição espiritual para todos nós, que estamos tão abatidos, que estamos tão tristes e que ainda estamos com medo. Quanto mais caminhamos, mais medo nos é colocado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra a vida, nos traz a graça de podermos acreditar na ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos todos unidos, vivendo uma vida nova, pela fé, somente pela fé. Uma vida de ressurreição que nós queremos divulgar e compartilhar a todos, principalmente aqueles que não acreditam mais, naqueles que não confiam mais em Ti. Tantas profecias sobre a ressurreição iluminaram a mente dos discípulos para acreditar na ressurreição de Cristo. E foi só depois do seu encontro com Cristo ressuscitado que os seus discípulos tentaram entender como as profecias do Antigo Testamento
sobre a ressurreição de Jesus se encaixam nos fatos que eles experimentaram. Senhor que nos convida a ressuscitar com Ele. Em Cristo queremos estar unidos, todos nós, pela fé na ressurreição. Como seus discípulos precisavam, nós também precisamos hoje confiar na ressurreição de Cristo, esperar nele. Que o Senhor possa nos inspirar, nos fortalecer, nos dar a graça de conseguirmos viver pela fé, viver pela graça da ressurreição em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua força em nós, pela tua graça de nos fazer ressuscitados, cada vez mais ressuscitados, pelo teu santo nome, pela sua bondade e misericórdia. Queremos de todo o nosso coração sermos possuídos inteiramente pela tua bondade e pela confiança na ressurreição de todas as almas, nesse tempo em que precisamos tanto de fé, de tanta esperança. Que possa nos possuir essa esperança, essa fé, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos mostra a sua graça, a sua vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu perdão. Tu que és o nosso Deus, o Redentor. Certamente não foi fácil de acreditar. Os discípulos também tiveram dificuldade naquela época. Não podemos negar que a ressurreição, apenas porque não pode ser verificada pela ciência e é impossível de dar provas, a fé na ressurreição nunca será resultado dos nossos testes humanos. Para o ressuscitado, só aquele a quem ele se revela vê. Só aquele a quem Jesus se revela é que vê. Só aquele que crê nessa ressurreição, acima de todas as dúvidas, é quem consegue acreditar. Para esse é revelado, somente para esse que acredita no sobrenatural, que pode ser enviado. Não é revelado a curiosos. A vida ressuscitada do Filho de Deus é o motivo de continuarmos hoje essa nossa obra de ressurreição, esse nosso trabalho de cura espiritual. Não podemos desistir, não podemos parar a evolução em que nós estamos. Por isso, Jesus ele vem trazer para nós essa graça de saber que já começou a sua vontade,
A sua vontade de nos fazer ressuscitar na alma. Essa ressurreição, essa já começou. A ressurreição da alma, para poder depois ressuscitar os corpos. Não é possível a ressurreição dos corpos antes da ressurreição da alma. Somente aqueles que acreditarem vão ver. Somente aqueles que acreditarem no sobrenatural vão saber perceber a ação da graça. Perceber a ação de Deus. Só assim. Queremos muito que o Senhor possa nos possuir plenamente o nosso espírito, fazendo-nos todos sermos totalmente curados e restaurados. No Novo Testamento é anunciado que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Acrescenta-se com isso que Deus percebeu seu plano de salvação e santificação como prometido, retornar a criatura a sua semelhança, a semelhança dele mesmo, retornar todos nós à vida nova, mas uma vida que é antiga, daquela antes do pecado acontecer. Como era Adão antes de pecar? Nós queremos perceber de Deus. Ele disse, ele sabe, que se Adão não tivesse retirado da graça de Deus, até mesmo sua natureza não teria precisado de roupas. Ele não teria sentido vergonha de sua nudez e nem estaria sujeito a sofrer com frio, calor, fome e fraqueza. Mas essas coisas naturais eram quase nada. Antes eram símbolos do grande bem que a sua alma havia perdido. Antes que Adão pecasse, ele possuía a graça de Deus. E com a posse da graça, cresceu a semelhança do seu Criador. Cresceu tanto que formou o encanto de todo o céu, e todos se sentiram honrados em servir o homem. Depois que perdeu a graça de Deus, ele perdeu a posse dessa graça, desse dom da graça. E mesmo que ele chorasse sua culpa e não pecasse mais, ele poderia voltar à graça de Deus, mas não possuía mais. Porque, ofendido o Senhor, que deveria formar um novo enxerto entre novamente a criatura e o Criador, pois estava lhe faltando. O homem seguia culpado, seguia triste, se sentindo um servo, um escravo, sem dignidade de voltar à graça de Deus como posse de filho novamente. Adão, sendo o primeiro homem, que foi a cabeça de todas as gerações, e sendo ele a cabeça, tornou-se necessário que ele tivesse os germes para dar aos outros o que é necessário para o desenvolvimento da vida humana. Se então essa semente que ele possuía fosse aumentada, explicada, mais conhecida de acordo com a boa intenção das gerações seguintes, pela capacidade e aplicação que fizeram esses mesmos germes, mas Adão os tinha todos nele, e pode-se dizer que tudo vem por ele, do primeiro homem. Portanto, pode-se dizer que quando ele foi criado por Deus, ele foi dotado de todas as ciências, todo o conhecimento, o que os outros aprendem hoje com muito esforço. Ele já possuía como um presente, de uma forma surpreendente. Ele tinha o conhecimento de todas as coisas nesta terra. Ele tinha a ciência de todas as plantas, de todas as ervas, e a virtude de cada uma delas, o que ela continha. Ele tinha a ciência de todas as espécies animais e como deveria usá-las
Tinha ciência da música, do canto, da escrita, da medicina, enfim, de tudo. E se cada geração possui hoje sua ciência especial, Adão possuía todas as ciências. A quantos preparativos foi a sua existência precedida? O amor de Deus não se dava paz. Apagava o céu e o sol, um jardim agradável e todas outras coisas. Todos os atos preparatórios, preparou tudo como uma saída para as obras dele, por amor a este homem. E ao criar, a vida de Deus foi derramada, tornando-se vida permanente neste ser, de modo que nos sentimos por dentro de uma vida permanente, nos sentimos fora das obras criadas por amor a Ele. É Deus que sente fora nas obras criadas por amor ao homem. O amor de Deus foi tão grande que se tornou revelador do ser divino dentro do homem, porque tinha estabelecido a sua vida permanente nele, e revelando essa vida fora do homem. Então é entendido. Ele se sentiu fora nas suas obras criadas, porque no homem ele viu a si próprio. Deus viu a si próprio, fora de si, né? Deus viu no homem, fora dele, as suas obras criadas por amor ao homem. Então, aquilo que ele queria fazer em direção a todos nós, que ele sonhava dentro dele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ao ver o homem ser feito, criado, derramou a sua vida divina no homem. E isso foi uma emanação externa de Deus, ad extra, trazendo a vida para o homem. E esse amor foi tão grande que se tornou revelador do ser de Deus através do homem. Porque Deus tinha estabelecido a vida permanente no homem e a revelando fora dos atos do homem, de forma que cada coisa criada era uma revelação do amor de Deus que ele fez, do amor ao homem e do homem em direção a Deus, em direção às outras coisas criadas, porque tudo que o homem fazia, Deus via que era ele fazendo junto com o homem. Muito mais que na criação foi dado ao homem tanto a vida divina, quanto todas as coisas criadas permanentemente, não em intervalos, um bem hoje e outro amanhã, não. Isso é um amor partido. E a natureza do nosso amor, como Jesus disse, não se adapta a um amor interrompido. É um amor eterno e nunca diz o suficiente. Agora, nós devemos saber que quem vive na graça de Deus readquire, entre tantas prerrogativas, esse dom da ciência, como Adão tinha. Um dom que servirá de guia para conhecer o ser de Deus, que facilitará o desenvolvimento do reino de Deus na nossa alma. Servirá de guia na ordem das coisas naturais. Será como a mão que guia em tudo e dará a conhecer a vida da graça de Deus em todas as coisas criadas e no bem que ela continuamente oferece. E esse dom de ciência dado a Adão no início de sua criação, junto com o dom da graça de Deus, de viver na graça constante de Deus como filho, possuía o dom da ciência infusa, para que ele conhecesse claramente as verdades divinas. E não só isso,
mas todas as virtudes benéficas possuídas por todas as coisas criadas para o bem da criatura, desde a coisa maior até a coisa menor. Assim que o homem rejeitou a vontade, a graça de Deus, para fazer a sua própria vontade e conseguir a sua própria satisfação, o amor retirou a sua vida. E o dom de que o homem tinha sido portador da ciência. O homem, pelo pecado, foi deixado nas trevas, sem a verdadeira e pura luz do conhecimento de todas as coisas. Agora, se o homem retorna à graça de Deus, o dom de Deus também retorna. O dom da ciência e todos os dons do Espírito Santo retornam para nós. Adão era um complexo de amor. Nem mesmo a fibra estava vazia de amor a Deus, enquanto vivia totalmente irradiado pela graça. Ele se sentia vivo, batendo em seu coração a vida do Criador. O verdadeiro amor chama a cada momento aquele que ama e que, dando a vida com o seu amor, assume aquele que ama como sua própria vida. O amor em Adão e o amor em nós agora, que somos seus filhos e queremos voltar a sermos a imagem e semelhança de Deus, através desse dom dado a nós, da graça infusa, de podermos viver irradiados pela graça de Deus. O amor em Adão, antes de pecar, era perfeito e agora também em nós é perfeito, total. O amor de Deus estava nele e tinha sua vida, para que ele sentisse a vida do amor de Deus mais do que sua própria vida. Assim que o homem pecou, a vida desse amor se retirou, não porque Deus quis retirar, mas porque o homem a negou. Mas Deus deixou a luz, porque sem a luz o homem não poderia viver. Ele não teria voltado a ser alguém. Por isso Deus continuou iluminando e chamando o homem através do Espírito Santo, que sempre falou ao seu coração, apontando a verdade. E aqueles que abriram o coração ao Espírito Santo em toda a história da criação, da salvação, acabaram encontrando de volta o caminho. E encontraram em Cristo o modelo e a salvação que todos necessitam. Por meio do nosso Mestre, do nosso Salvador, foi reconquistado para nós a vida da graça. Adão, quando falou com Deus pela primeira vez, foi um momento de muita felicidade. Deus quer agora receber de você a mesma felicidade hoje. Que você diga para Deus: eu te amo, meu Deus. Como Adão disse. Adão disse com toda a fé, com todo o movimento da vida e do amor que reinava nele. Ele olhou para Deus diante dele, entendeu que Deus era o seu Criador. Ele sentiu essa força, esse amor em si, em todo o seu ser, e as impressões ainda frescas por ter sido criado há pouco tempo. O toque da criatividade das mãos de Deus nele. E grato, feliz pela sua vida, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus me mostra. Ele olhou para Deus e disse: eu te amo, meu Deus, meu Pai, autor da minha vida. Hoje você vai dizer: eu te amo, meu Deus, ó meu Pai, autor da minha vida. Mas não era só a palavra, mas incluía ali a respiração, o batimento cardíaco,
As gotas do seu sangue corriam em suas veias. O movimento, todo o seu ser unido, em coro diziam: eu te amo, eu amo você, meu Pai. Então, a primeira lição que Adão recebeu do seu Criador e que nós queremos hoje repetir, a primeira palavra que Adão aprendeu a falar, o primeiro pensamento que teve em sua vida, em sua mente, a primeira batida que se formou em seu coração foi esse: eu te amo, eu te amo. Ele se sentiu amado e amou também. E esse eu te amo nunca se acaba. Nunca acabou. Foi tão longo que só foi interrompido quando Adão teve a infelicidade de cair no pecado. Então, como no início da vida de Adão, foi um ato pleno de amor a Deus em todo o seu ser, que lições sublimes como o princípio do amor deve funcionar em tudo que foi feito pela criatura. A primeira lição que ele recebeu do Ser Supremo, na correspondência desse eu te amo, foi que enquanto amava com amor, respondia a esse amor, ao mesmo amor que recebia de Deus. Deus estava dando a ele a sua primeira lição sobre a vontade divina. E enquanto instruía ele, comunicou a vida da vontade dele e a ciência infusa do que o divino fiat significava, da vontade do sim de Deus em direção ao ser humano. E cada vez que dizia eu te amo, o amor preparava outras lições mais lindas sobre essa graça de Deus, esse desejo divino que foi sequestrado pelo homem, que se deliciava em conversar com Deus e Deus com o homem, fazendo correr sobre ele rios de amor e alegrias contínuas, para que a vida humana fosse encerrada através de Deus, no amor e na verdade. Obrigado, Senhor, por essa vida divina que derrama sobre cada um de nós. Precisamos dessa vida divina, precisamos desse contato sempre, desse amor divino